Bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense para as eleições legislativas do próximo dia 30, desta vez com o candidato do partido Volt, um partido novo, o mais recente da democracia portuguesa. É licenciado em Economia e reformado da União Europeia, tem 67 anos e tem trabalhado na área da inovação, da ciência e da tecnologia. Esteve ligado, por exemplo, à criação do Centro para a Indústria Automóvel, que foi criado nos anos 90 para ajudar a região de Setúbal a ultrapassar o encerramento da fábrica da Renault e a desenvolver o setor automóvel. José Elias Freitas, muito obrigado por ter vindo a esta entrevista. Eu começava por perguntar-lhe, o Partido Volt é um partido novo, o que é que pode trazer de novo à democracia e à região de Setúbal? Bom dia, muito obrigado por esta entrevista e ao Setubalense por ajudar ao debate que é tão importante. O Partido Volt, na verdade, é um partido recente, fomos legalizados recentemente e recebidos pelo Sr. Presidente da República e o Partido Volt é um partido pan-europeu. Existem 16 partidos Volt em toda a Europa. É um partido federalista, isto é, pretende melhorar toda a democracia interna da União Europeia e é um partido progressista, portanto, somos absolutamente a favor da melhoria das condições de vida das populações, do progresso económico, do progresso científico e somos um partido pragmático, no sentido em que não ficamos definidos entre políticas de esquerda e políticas de direita, mas procuramos trazer para a política portuguesa as melhores políticas europeias, adaptadas e construídas, na verdade, aqui dentro, e nesse sentido penso que somos qualquer coisa de muito fresco e de novo na política portuguesa. Porquê é que aceitou ser candidato? E logo aqui pelo distrito de Setúbal, qual é a ligação? Eu depois de regressar de Bruxelas, onde trabalhei na Comissão Europeia há muitos anos, eu tenho casa em Sesimbra e juntei-me ao Volt, e nomeadamente ao Volt de Setúbal, com o grande objetivo de ajudar o distrito de Setúbal a vencer os problemas da sua economia, os problemas industriais. O distrito de Setúbal ficou para trás de alguma maneira. O distrito de Setúbal sempre foi um distrito com muito potencial. Aliás, grande parte da indústria portuguesa começou no Barreiro. Houve depois o grande projeto de Sines. É de facto um território e uma população extremamente importante no conjunto nacional, mas claramente tem ficado para trás no seu desenvolvimento e, aliás, todo o país na área económica tem ficado, melhorou enormemente com a adesão à Europa, é evidente, mas tem ficado para trás também o país. Temos problemas de salários, como sabemos, temos problemas de qualificações e, portanto, o grande motivo pelo qual eu aderi ao Volt foi para trazer uma política nova, para ajudar a trazer uma política nova industrial. Porque toda a Europa está num processo de renascimento industrial, digamos assim, e para nós e para mim chegou a hora de efetivamente mudar a indústria em Portugal, mudar a indústria no distrito de Setúbal, avançar com os setores do futuro. E como é que isso se pode fazer? Como é que se pode incentivar, incrementar a reindustrialização? Bom, nós temos uma estratégia de política económica e de política industrial para todo o país e para os setores do futuro e, sobretudo, no meu caso, para o distrito de Setúbal. Essa estratégia passa por adotar as boas medidas de desenvolvimento industrial e económico para as empresas
e assenta numa peça-chave que é utilizar os fundos europeus de uma forma muito concentrada, utilizá-los na construção de centros tecnológicos de apoio às indústrias nas áreas do futuro. As áreas do futuro são o hidrogênio, são a mobilidade elétrica do automóvel, e nós no nosso distrito temos de facto polos com grande potencial, começando em Sines, mais a sul temos de facto o polo do hidrogênio, o polo, portanto, da engenharia das energias renováveis. Em Palmela temos o setor automóvel, o cluster automóvel. No Alfeite e em Almada, Caparica, temos um cluster de indústrias da defesa. E, portanto, a estratégia será de concentrar os fundos europeus no que eu chamo, no caso do Distrito de Setúbal, fazer o Alqueva das indústrias. Portanto, como se sabe, a barragem do Alqueva foi também um momento simbólico de desenvolvimento do Alentejo, e veio irrigar toda a nova agricultura que se está a processar. Enfim, talvez devesse ser uma agricultura ainda mais amiga do ambiente e menos intensa, mas isso não é o ponto principal. O ponto principal é que o país e a região, no caso do Alqueva, esperou anos e anos, havia fundos, mas esperou imensos anos para que fosse construído, e finalmente, quando foi construído, vê-se os resultados estão à vista. Mas aqui o Alqueva das indústrias tem que passar muito pelos fundos europeus, como estava a dizer. Como é que se pode concretizar, conceber esse projeto, quando sabemos que a região de Setúbal, a península de Setúbal, está numa situação administrativa, em termos das NUTS, das nomenclaturas de unidade territorial, desfavorável, em que os fundos europeus não chegam cá como chegam às outras regiões pobres do país? Exato. É de facto uma contradição, mas nós precisamos mesmo de concentrar, usar os fundos europeus nessa construção do que será o Alqueva das Indústrias. O Alqueva das Indústrias, já agora, tem 3 lagos, portanto, e vai irrigar a partir desses 3 lagos todo o distrito, toda a indústria, e vai criar novas empresas e ajudar sobretudo as empresas existentes. Portanto, eu já disse, enfim, tive a ocasião de dizer que a nossa ideia é apoiar muito as indústrias por exemplo, da defesa, onde agora, nomeadamente na parte naval, temos o Sr. Almirante Gouveia Melo, que apoia, que é chefe de Estado-Maior da Armada, e que apoia o desenvolvimento tecnológico do seu ramo, da Marinha, e toda a Europa tem essa política de defesa do uso duplo, e portanto nós pensamos que o Alfeite e a Charneca de Caparica vão ser um lago desse Alqueva na área da indústria da defesa, e isso vai nos ligar, por exemplo, aos grupos europeus, como ao grupo Airbus militar, que tem uma importância enorme. Já agora, o outro lago será um lago, digamos assim, o segundo lago do Alqueva das Indústrias será a Palmela, o cluster automóvel, onde precisamos desenvolver a engenharia das baterias elétricas para dar apoio às indústrias. O terceiro lago será, portanto, Sines, que vai de facto irrigar tudo, digamos assim, o cluster do hidrogênio, da indústria da energia verde. Quanto às NUTS, é evidente que Setúbal ficou para trás, sobretudo a península, não é? Essa é que foi afetada, e nós reclamamos, nós Partido de Volta, reclamamos que seja dada de facto uma compensação à península de Setúbal pela perca de talvez de várias centenas de milhões de euros dos fundos europeus. Todo este ponto, aliás, só revela que a importância de trazermos a Europa para mudar Portugal.
porque precisamente nós vemos que os fundos existem. No caso da Península de Setúbal foram um pouco condicionados negativamente, mas não há nada que impeça de haver uma compensação das centenas de milhões de euros que nós perdemos. Aliás, gostaria de debater, enfim, toda a utilização dos fundos para o tal Alqueva das Indústrias com os candidatos principais, portanto, a deputada Ana Catarina Mendes e o Dr. Nuno Carvalho, PS e PSD, porque um deles tipicamente será o Governo. Nós se formos eleitos, daremos apoio a um desses partidos negociando, a um desses partidos que sejam o maioritário, para precisamente aplicar esta estratégia de desenvolvimento ao nível nacional, mas no caso de Setúbal, avançar com o projeto do Alqueva das Indústrias. Mas sobre a GNUTS, o que defende é que a região deve receber uma compensação pelos valores que não recebeu e o desenvolvimento que não pôde concretizar, mas em termos do mapa da GNUTS, deve continuar assim, tem que se alterar e alterar para que nova realidade? Nós, o VOLT Distrito de Setúbal, considera que a Península de Setúbal tem que mudar e tem que ser uma NUTS 2 e 3 e, portanto, ter autonomia. Aliás, nós defendemos para esta legislatura a regionalização e só com a regionalização é que nós poderemos ter um centro de poder em toda esta área de Setúbal, de Almada a Sines. Enfim, o mapa será definido conforme será definido, mas tipicamente nós vamos precisar de facto de um poder regional que tenha de facto a motivação de correr os riscos de aplicar e ter os fundos europeus para fazer as aplicações mais importantes. Mas o que está a defender é que a região onde Setúbal ficar integrado não deve ter Lisboa também, ou o mapa que admite pode ser o da atual área metropolitana de Lisboa? Bom, o atual mapa prejudicou a Península de Setúbal, sobretudo. Portanto, a Península de Setúbal, em grande parte, tem sido um dormitório de Lisboa e isso tem que acabar porque tem que haver desenvolvimento no próprio território e vai haver desenvolvimento no próprio território. Portanto, voltar à situação anterior, digamos, quando houver mudanças, de ficar integrado numa região onde não há onde há perca de fundos europeus, não tem sentido e, portanto, nós não defendemos isso. Ao defendemos num primeiro momento que se transforme numa região NUT 2, NUT 3, num segundo momento, quando houver a regionalização, isso será feito num quadro de um referendo, mais lá para o fim da próxima legislatura e, portanto, nessa altura, digamos assim, as populações e os peritos em discussão definirão melhor. E sobre as outras ideias principais para a região, ou pelo menos sobre os grandes temas que têm centrado o debate aqui na região de Setúbal, por exemplo, sobre o aeroporto, qual é a posição do VOLT? Bom, o VOLT apoia decididamente a localização de Alcochete. Os estudos demonstram que pode ter 4 pistas, pode ser de facto um aeroporto de impacto intercontinental. Nós, Portugal, estamos no extremo da Europa. Nós quase somos uma ilha, porque a maior parte do país a oeste é o mar e, portanto, nós precisamos absolutamente de voltar a ser um país mais central e se tivermos uma grande ligação aérea, portanto, à América e à África e inclusive à Ásia, mesmo ao Extremo Oriente, como temos ligações culturais com a Índia, com a China, isso é absolutamente vital para dar mais sinergias de desenvolvimento ao nosso país e nós ficaremos
com um aeroporto intercontinental, de capacidade intercontinental em Alcochete, que faz também com o aeroporto também intercontinental de Madrid. E isso coloca a Europa, coloca Portugal numa posição muito mais favorável e necessária, e coloca mesmo a Europa numa nova centralidade. Portanto, independentemente, é evidente que respeitamos, e tem que ser assim, porque somos um partido com uma visão absolutamente ambientalista e contra contra as alterações climáticas, mas qualquer que seja, esperamos que a avaliação ambiental certamente será de certeza mais favorável do que a avaliação ambiental do Montijo, onde os aviões vão entrar pelos pássaros adentro, ou vice-versa. Sabemos muito bem o que é que aconteceu em Nova Iorque e nós pensamos que é absolutamente, é quase incrível que se esteja a pensar em fazer um aeroporto em Montijo, destruindo, digamos, o ecossistema e pondo em perigo as aeronaves, não é? Uma das ideias do Volt, já expressa, é o combate às desigualdades salariais na Europa. O Volt propõe um salário mínimo europeu ou comum. Como é que isto é possível sem pôr em causa as diferentes realidades económicas? Ou como é que se pode sustentar apesar das diferentes realidades económicas? Sim, o Volt propõe uma harmonização das leis de trabalho. No caso português, propõe um salário mínimo para o próximo ano de 715 euros e seguramente o Volt defende em absoluto que os salários têm de conferir a dignidade ao trabalhador e, portanto, vai ser absolutamente necessário haver uma política coerente em toda a Europa. Nós queremos, basicamente, acelerar o crescimento económico na Europa do Sul. No caso português, como disse no início da entrevista, nós consideramos que chegou a hora de mudar, de facto, a face da indústria e trazer os setores do futuro para dentro do país. Temos condições para isso, temos no Distrito de Setúbal temos esplêndidas condições para isso e, portanto, nós vemos que a harmonização dos salários será necessariamente o resultado do desencravar do marasmo económico de toda a Europa do Sul e mesmo da Europa do Leste, que tem muito menos capacidade de competição, de criar valor. O criar valor nas economias é uma coisa estudada, já todos os economistas sabem qual é a estratégia que se deve implementar, mas todos sabem e ninguém faz. E, portanto, mais uma vez, para responder à pergunta, a harmonização tem que nascer da realidade e a realidade é que tem que ser transformada e não há nenhuma razão para que não seja agora. Não há absolutamente nenhuma razão para que não seja agora. O presidente do Volt, Tiago Matos Gomes, aponta para estas eleições como ambição ou como objetivo eleger 1 ou 2 deputados, que o partido consiga entrar na Assembleia da República. E aqui para a região de Setúbal, o que é um resultado que no dia 30 à noite possa considerar um resultado aceitável, que não seja uma derrota? Para nós, no dia 30 à noite, o voto de Setúbal é sermos eleitos, porque nós podemos trazer, como disse, para todo o distrito um novo ímpeto industrial, de política industrial, de política de desenvolvimento das empresas e, portanto, nós sabemos que estamos recentemente, o eleitorado não nos conhece ainda muito bem, mas temos a campanha toda
para fazer passar esta ideia, nomeadamente com a metáfora do Alqueva das Indústrias. Eu penso que as pessoas compreendem que nós temos a urgência de resolver, digamos assim, o impasse económico e industrial de todo o distrito. E, para nós, o resultado que nós desejamos é ser eleitos para, na Assembleia da República, podermos precisamente negociar com um dos dois partidos, PS ou PSD, essa nova política para resolver o problema da economia portuguesa e, sobretudo, e nomeadamente, para resolver o problema do distrito de Setúbal. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Agradeço-lhe a si também que acompanhou ou está a ver esta entrevista. Voltamos em breve com outros candidatos.